Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Esse é o nosso Natural Brows com Café. Serão mais uma série de lives onde eu vou fazer como uma mentoria. Alguns dos meus alunos, algumas das pessoas que me acompanham vão me mandar trabalhos, vão me mandar alguns questionamentos, tá? Sobre suas dificuldades, sobre suas dúvidas, e eu vou corrigir, fazer essas correções, essas orientações aqui nessas lives. Natural Brows com Café. Café da manhã hoje, eventualmente a gente pode marcar um café da tarde, tá bom? E hoje, mais especificamente, nós vamos falar sobre como evitar que o retoque fique marcado, né? Como evitar que os seus clientes fiquem com aquela sobrancelha muito marcada, muito cheia, depois de feitos os procedimentos. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer para que o nosso retoque ele fique tão delicado como no primeiro atendimento? Alguém já sabe? Eu preciso que vocês entendam, gente, isso é muito sério, tá? Isso não é muito levado em consideração na maioria dos cursos que as pessoas fazem, tá? O retoque ele tem que ser feito com uma atenção redobrada, muito maior do que no primeiro atendimento. Mas isso não é algo que você precisa ficar com extremo receio, extremo medo. Você simplesmente tem que ter a tranquilidade, naquele momento do retoque, de posicionar os fios nos pontos certos, tá bom? E para que a gente possa ser objetivo, tá, gente, sobre essas questões de retoque, dessa atenção redobrada, eu preciso levar em consideração, tá? E aqui já falando já de conteúdo, eu preciso que vocês levem em consideração quando o seu cliente retornar para a sua maca, todos os fios que cicatrizaram, tá bom? Tudo você precisa observar com cuidado, tudo que tem ali, tudo que cicatrizou e tudo que não cicatrizou. Eu fiz alguns exemplos para vocês aqui no quadro de sobrancelha que possivelmente elas podem vir às vezes com algumas falhas, certo? Nessa hora de fazer esse retoque, nós precisamos levar em consideração até mesmo aquelas sobrancelhas que ficaram com um pontilhadinho, sabe? Às vezes fica só a gente fez um fio grande, mas lá na hora você vê essa sobrancelha toda pontilhada, toda clarinha. A gente não pode desconsiderar. A gente não pode desconsiderar esses pontinhos que ficaram aqui, tá, gente? Ou aquela sobrancelha, ou aquele fio que ficou extremamente claro. É preciso levar em consideração tudo o que cicatrizou. Por quê? Pense comigo. Na primeira sessão nós fizemos um retoque e foi marcado ali, né? Aquele fio está aí, aquele pigmento está ali naquela pele. Quando a gente volta para poder fazer aquele retoque, imagine se eu desconsidero, se eu olho e falo assim, tá muito clarinho, o próprio cliente pode falar, ficou muito claro. O que você vai fazer, né? Eu quero que vocês entendam que o que vocês jamais devem fazer é cobrir ou refazer todo o procedimento. E esse é talvez o principal ponto dessa live, né? Como evitar que o retoque fique marcado após, né, essa gente fazer. Gente, não tem como desconsiderar o que já foi executado. Se você fizer isso, e eu estou falando, tá, porque eu já passei por essa situação, eu já passei por isso já. No início dos meus retoques eu não tinha conhecimento sobre retoque, eu tive que aprender sozinho essa parte de retoque. O que eu aprendi foi muito vago, então eu tive que errar, infelizmente, tá? Eu tive que errar em alguns clientes para entender o processo de retoque. Então vocês que estão aqui, eu espero que vocês não cometam esses erros, tá? Os meus alunos já não cometem mais esses erros. Nós não podemos desconsiderar o pouquinho de fio que cicatrizou. Se dentro daquela sobrancelha inteira cicatrizou 2 fios, tá? Eu vou fazer o meu retoque, às vezes se necessário eu vou fazer o retoque da sobrancelha inteira, mas quando chegar nesses 2 fios eu vou precisar considerar, eles estão ali, então eu não vou passar por cima deles. O que eu posso fazer muitas vezes, é que eu vou mostrar aqui, é um complemento, tá? Mas eu preciso que vocês entendam isso. Jamais refazer as sobrancelhas no retoque, jamais desconsiderar aquilo que foi feito no seu primeiro procedimento, tá? O nosso retoque, ele é como a cereja do bolo. O nosso trabalho ele só é finalizado, ele só vai ficar com o resultado, o aspecto que nós esperamos após o retoque. Por isso eu recomendo que você que começa agora, que está aí nos primeiros meses ou anos do seu trabalho de micropigmentação, sempre ofereça o seu trabalho já com pacote com retoque incluído, tá? Por quê? Porque você garante que o seu cliente volte e que você veja tudo que precisa e corrija o que for preciso corrigir, tá bom? É importante vocês levarem isso em consideração também.
Até porque também, caso vocês não sintam segurança, né? Eu fiz o retoque, eu não sei se eu fiz, vocês que estão começando, né? Eu não sei se fiz bem, se vai fixar, se não vai fixar. Garanto então, feche com o cliente já essa questão do retoque para que ele retorne e vocês possam aí também ter essa oportunidade de fazer essa correção, tá bom? Deixa eu só fazer uma pausa. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, você me fala, porque eu não estou acompanhando aqui hoje, tá? E, gente, para que você possa ter essa certeza de que o retoque ele vai ser incrivelmente válido, né? Vocês têm que fazer até com que o cliente exigir, com que o cliente eles tome os cuidados no pós-procedimento, tá? Só que hoje o que a gente não vai falar de pós, a gente está falando somente sobre retoque, tá bom? E às vezes o que pode acontecer também? O seu cliente pode chegar e falar, tá muito clarinho, e você tem a tendência de, então eu vou na hora de fazer o retoque. Isso acontece muito com peles oleosas, tá? Atenção mais uma vez. Jamais, em nenhuma hipótese, quando o cliente voltar, caso vocês tenham percebido que não tenha tido fixação, ou que tenha ficado muito clarinho, ou que cicatrizou um ou dois fios, jamais, em nenhuma hipótese, vocês devem também aprofundar, fazer uma pressão maior, imaginando que não cicatrizou na primeira sessão, agora eu preciso fazer isso, né? Porque o cliente, às vezes o receio, o medo do cliente reclamar aquela coisa faz com que a gente perca um pouco perca um pouco o domínio naquele instante ali e a gente acabe cedendo. Mas eu preciso que vocês nessa hora levem em consideração que nós estamos lidando com o rosto do cliente. Nós precisamos, é extremamente necessário entender esse processo de cicatrização, é extremamente necessário fazer fios com leveza, com delicadeza, para que então o procedimento não fique extremamente marcado, extremamente escuro, tá bom? Se está clarinho naquela hora ali, eu vou fazer o retoque com a mesma leveza. A mesma leveza que eu fiz na primeira sessão, eu vou fazer também da primeira sessão, da segunda sessão, tá? É importante mesmo que a gente leve isso em consideração. Deixa eu ver mais que eu separei para vocês. Tá, e vai ter casos também, tá, gente? Isso pode acontecer muito, que o retoque ele não vai ser necessário, tá? Tem muitas pessoas que fazem um trabalho lindo, um trabalho espetacular. O cliente volta para poder fazer o retoque, porque às vezes está incluído no nosso combo, né? Às vezes está incluído lá o retoque, ele volta e quando ele chega lá na máquina, a sobrancelha está totalmente cicatrizada. E aí, o que a gente faz nessa hora? O que os clientes costumam fazer nessa hora? Porque já que vai ter o retoque, que é como se tivesse uma obrigação de fazer alguma coisa. E, gente, não, tá? Cuidado. Nessa hora você vai sentar, você vai observar o cliente, você vai mostrar para ele, você vai pegar a escovinha, vai passar ali, vai mostrar para ele que o retoque ele tá incrível, que a sobrancelha cicatrizou do jeito que precisava ser cicatrizada e que nesse caso o retoque ele é simplesmente dispensável, tá? O retoque ele não é necessário todas as vezes. E vocês precisam também entender isso. Se o cliente voltar, é claro que você pode fazer algum ajuste, o cliente pode falar, você pode perceber naquele design. Geralmente eu gosto do retoque e nos retoques eu costumo dar uma melhorada no ajuste do design, né? Na primeira vez eu faço a sobrancelha dentro daquele design que ele me traz. Da segunda vez, como já está cicatrizado ali nos pontos onde ela está mais marcadinha, eu faço aquele design de uma forma que ela fique ainda melhor, ainda mais harmônico para aquele rosto, tá bom? Uma ideia, tá? Às vezes, se o seu pigmento de ficar clarinho, você perceber que ele fixou um pouco, e a tendência é de você querer refazer todo o procedimento, o que eu recomendo nessa hora também, tá? Na hora do retoque, vocês vão escolher, vocês vão alinhar com o cliente, falar, olha, a cor que nós fizemos da primeira vez ficou num tom ideal, tá aqui, tá perfeito, só que eu recomendo que a gente faça aí um pouquinho mais escuro. E na hora que você estiver fazendo a sua misturinha, você pode colocar ali uma gotinha a mais, né? Uma gotinha não, você vai medindo ali, vai escurecer um pouquinho, dependendo da mistura que você fez na primeira sessão, que você deve ter anotado, né? Você vai escurecer um pouquinho bem de leve, para que nessa cicatrização aí, ela fique um pouquinho mais escurinha, tá? Isso você resolve o problema das sobrancelhas ficarem claras demais. Quando o seu cliente chegar, você vai pedir para ele deitar na maca após o retoque, e você vai passar a escovinha, você precisa falar isso ali. Meu Deus. Você vai passar a escovinha e ver naquele momento, gente, relembrando, todas as sobrancelhas no retoque devem ser feitas com cuidado redobrado. Então você vai ver, se o cliente vai deitar, você vai passar a escovinha, vai observar tudo o que está cicatrizado. O início, geralmente, olha só para vocês entenderem sobre a questão da pele, geralmente, tá? Não é regra, mas pode acontecer, geralmente, o início das sobrancelhas é onde mais tem falhas, tá?
Então assim, é importante que você, e o final da sobrancelha, quando a gente está fazendo o procedimento, é onde é mais sensível. Então vocês têm que ter esse entendimento que aqui no inicinho eu vou precisar colocar um pouquinho mais, mas é um pouquinho a mais, né, de pressão no início das sobrancelhas, tá? Dentro do desenho do design. E aqui no final, uma pressão menor. Mas a gente está falando agora sobre retoque. Você vai passar aquela escovinha e você vai ver tudo que cicatrizou e tudo que não cicatrizou. Se tiver um fio aqui cicatrizado, um no meio, dois, se tiver aquele pontilhado, tá? Você vai precisar levar em consideração. E como então que nós vamos fazer, né? O que a gente vai fazer então para ter aí um retoque de forma que fique com resultado tão delicado, tão natural e talvez até melhor do que a primeira sessão, porque como eu falei, nós podemos fazer aí alguns ajustes no design, né? Eu fiz aqui esse exemplo, 2 exemplos para vocês, tá? E nesse primeiro aqui, ó, o início eu tenho um início com uma falha aqui, que poderia ter um fio aqui, e alguns pontilhados aqui, tá? Alguns fios que cicatrizaram bem, outros que não, basicamente isso aqui. Levando em consideração também, tá, gente, que você tem que entender também os fios dos seus clientes. Às vezes o seu cliente já tem a sobrancelha bem cheinha. Aqui eu estou levando em consideração como se eu tivesse feito a sobrancelha inteira, tá? Se o seu cliente está com a sobrancelha bem cheinha, lá tem um meizinho aqui bem cheinho, e eu só fiz fios aqui no início, aqui na base, no ponto alto, então você vai levar em consideração a mesma coisa. Você só vai preencher, só vai fazer o retoque se tiver falhas no início, na base e aqui no ponto alto também, ou da cauda. Estamos entendidos? Para que a gente não tenha problema, né? Olha só, aqui eu posso fazer com tranquilidade, tá? Um fio novo ou mais, né? Deixa eu mudar aqui para o lado para acho que vai ser melhor. Olha. Tá vendo que aqui eu tenho praticamente naquela nossa estrutura e a gente vai levar em consideração aqui também os fios do cliente, tá? O fio eu estou fazendo o direcionamento aqui, aquele direcionamento mais comum. Olha só. Aqui, gente, com cuidado, por isso que eu falei, com cuidado e com atenção. Vai passar a escovinha novamente. Passar a escovinha, vem com atenção e na hora de fazer, tá? Cuidado com a lâmina quando for encostar, você já tem a precisão da mão, né? Do direcionamento, do fazer dos fios ali. Aqui eu vou vir, ó, com tranquilidade e fazer esse complemento aqui, ó. Depois eu posso fazer mais um fio aqui, uma conexão, ó, aqui na base. Ó, mais um fiozinho aqui da base. Aqui eu posso colocar mais um. O que acontece? Eu ia falar isso pra vocês depois desse exemplo, mas eu já posso falando aqui agora, ó. E aqui eu vou completar, tá vendo que tá o vazio aqui, o buraco aqui, vamos dizer que não cicatrizou. Venho preenchendo, vou colocar mais fios aqui, seguindo o direcionamento do cliente, tá? Olha, mais um fio pontilhado aqui. Ó. Olha a transição, olha que um pontilhadinho bem aqui, eu posso fazer esse complemento, ó. Mas eu não posso desconsiderar esse fio, tá? O que você pode fazer muitas vezes, agora atenção, o que eu posso fazer muitas vezes, vocês podem fazer também, é que quando o fio ele estiver extremamente claro, tá? E ele estiver bem pontilhadinho assim, você vai com atenção pegar aquela lâmina. Em alguns casos, eu recomendo que você venha fazendo fios menores, venha complementando, tá? Mas você também pode fazer, caso o fio ele esteja ali, ele já está com a linha feitinha, só está bem clarinho, você pode vir com bastante leveza fazer essa cobertura. Em alguns casos, tá? Quando o fio ele está com pontilhado, você sabe o direcionamento dele e ele está claro. Para você fazer essa cobertura, ele tem que estar extremamente claro. Geralmente eu recomendo que você faça o complemento, olha só. Você vem ali, você vai estar olhando direitinho ali, você pode fazer isso aqui de boa, tá? Ó. Aí você complementa. Ó, aqui em cima, a parte superior. Vem complementando, olha só, que eu posso fazer, em alguns casos você vai fazer, mas na maioria das vezes eu recomendo que você apenas complemente, tá bom? Ah, Darlan, o cliente voltou com a sobrancelha toda... Darlan, o cliente voltou com a sobrancelha toda falhada, ou melhor, não fixou nada.
nada. Cuidado, tá? Às vezes, como eu falei, às vezes o procedimento ele fica muito clarinho, às vezes ele realmente pode acontecer de não fixar nada, às vezes o cliente ele não cuidou. Já aconteceu muito comigo de cliente que quando eu faço o procedimento, ele viaja, ele vai pra praia, ele pega sol, não usa pomada e quando volta, só um milagre. Para nanoblade, que é superficial, é um leve arranhão, só um milagre que ele está querendo ali para poder fazer, para poder fixar alguma coisa. Então não tem como fixar realmente. Às vezes aconteceu também de eu atender clientes que quando eu volto a fixação não teve fixação, eu vou conversar, eu vou alinhar, vou pegar a ficha de anamnese e aí acabo descobrindo o quê? Que aquele cliente está fazendo tratamento depois que ele vai falar que ele começou a fazer um tratamento com aquele medicamento, com o Rakutan. Então assim, não fixa também, tá? Então é preciso entender, se nesses casos, com exceção do Rakutan, você vai ter que esperar todo o tratamento acabar, depois do tratamento acabar, vamos esperar a média ainda de mais uns 2 meses para a pele voltar ao normal, para a gente então poder fazer o procedimento da micro. Com exceção do Rakutan, se você fizer o procedimento e não tiver fixação nenhuma, às vezes a pele é muito oleosa, que a gente não cuidou da forma certa, entendam, a pele oleosa não é requisito para não cicatrizar, tá? Para cicatrização você vai ter que tomar cuidados específicos para a pele oleosa. Então tem fixação sim e fixações perfeitas, tá bom? Ou seja, se o cliente voltou que tem pele oleosa ou qualquer outro tipo de situação com a sobrancelha completamente limpa, tá? Não fixou nada, já aconteceu, não fixou nada. Ou às vezes ela dorme no cantinho do travesseiro e não fixa só a parte da cauda. Você viu lá que tem cicatrização aqui, não cicatrizou aqui. Você vai fazer, se for falha toda, você pode fazer ela inteira. Você vai refazer aquele trabalho inteiro, tá? Mas lembre-se, se ficou um pouquinho de pigmento, um pouquinho de resquício, se ficou bem clarinho, gente, olha só, o pigmento, os fios cicatrizados claros, não significa que não teve fixação, tá? Você vai precisar levar em consideração. O que eu recomendo se os fios fixarem claros e vocês precisarem, o cliente quer aquilo um pouquinho marcado? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer aquela ideia que eu acabei de dizer, de sugerir escurecer um pouquinho o tom do pigmento, tá? Um pouquinho, somente um pouquinho, você vai dar uma escurecidinha a mais e você não vai cobrir, tá? Mais uma vez, aqui tem os fios clarinhos, vamos dizer, deixa eu pegar aqui, ó, para entender. Vamos dizer que aqui estão os fios. Tá aqui os fios clarinhos cicatrizados, tá? Tá bem cheinha, né? A luz ficou bem em cima, né, Bê? Pode virar ao contrário, só para poder mostrar esse exercício aqui. Gente, os fios cicatrizados de forma bem clarinha, tá? Com a mesma leveza de sempre, sempre com a pressão mínima, a pressão comum que você já costuma fazer. A pressão que a gente faz quando eu falo mínima, geralmente vai ser sempre mínima, né? A gente não faz corte na pele do cliente, a gente faz arranhões. O que eu sugiro para vocês, depois de entender que o procedimento fixou, olha que interessante. O procedimento fixou inteiro, ele fixou íntegro, sem mancha, ele não manchou. Ele está lá o fio do jeito que você desenhou, ele está ali completamente ali, só que ele está claro. O que eu já entendi dessa pele? Essa pele é uma pele boa para cicatrização, talvez eu tenha utilizado o pigmento mais claro realmente. Então o que eu posso fazer é, ao invés de cobrir, tá? Ao invés de cobrir toda essa sobrancelha, eu vou pegar esse pigmento um pouquinho mais escurinho e vou fazer nos vãos, tá? Nos espaços que sobraram. E é como se eu fosse fazer de novo o procedimento, mas eu vou fazer menos fios dessa vez, tá? Mas você vai fazer de novo ali com todo esse entendimento que a gente já entende sobre os fios. E a gente vai fazer por entre os fios que cicatrizaram clarinhos, fios novos. Caiu a energia. Olha. Só que com pigmento um pouquinho mais escurinho, tá? Lembrando de um detalhe mega importante. Olha só, aqui isso aqui pra gente, tá? Pense que o seu cliente vai embora depois que eu fiz isso daqui.
e essa pele depois de 30 dias vai cicatrizar novamente. O que vai acontecer aqui? Esses fios vão estar mais escurinhos, ele vai estar com efeito, vai ficar lindo na verdade, né? Porque eu só fiz um complemento, ela vai ficar mais cheinha. E o que acontece é que as pessoas não levam em consideração, aquele claro que está lá, gente, ele está lá. Pensem comigo, pegar um papel em branco aqui e fazer um traço aqui escuro, bem escuro, tá? E fazer um traço bem claro. O traço claro, ele está aqui. O seu fio que clareou, ele está lá. Eu não posso desconsiderar. O que acontece muitas vezes? O cliente ele vai preencher, ele desconsidera o que você jamais vai fazer, ele desconsidera aquele claro e faz até uma trama nova, faz por cima. Aí o que acontece? Quando eu faço por cima dos outros fios, então eu faço sem considerar os antigos, eu chego muito perto desses claros e aquele pigmento, quando cicatrizar, vai acontecer o quê? Vai juntar com o outro que estava ali e vai dar aquela sensação que a gente não quer em hipótese alguma, que é a sensação de estar esfumado, tá? Então corra disso, corra, você precisa correr de fazer isso. Então sempre leve em consideração, tá? Essa parte. Tem que considerar todos os fios. Ah, e tem outra dica então, também que eu dou para vocês. Quando vocês puderem, às vezes vocês veem aí, né? Vocês veem que eu posto uns trabalhos muito... Peraí. Vocês veem que eu faço um trabalho às vezes muito... bem ralinho. Põe lá embaixo, vê lá do lado de fora mesmo. Muito ralinho. A cliente bem com pouquinhos fios. E aí eu falo, às vezes até às vezes até alguns clientes na primeira sessão da alopécia, que eu faço fios, costumo fazer fios mais espaçados. Vocês captaram esse aqui, né? Muito bom, né? Agora eu vou passar para esse exemplo daqui. Deixa eu virar aqui. Às vezes eu vou fazer fios mais espaçados, tá? Eu já vi gente, não, poderia colocar mais fios. A mudança foi sutil, foi pequena e tudo mais. E as pessoas acham que assim, que é porque eu não quis fazer, né? Gente, é de propósito, tá? Quando o cliente chega com poucos fios, eu costumo falar isso, as pessoas às vezes não entendem. Eu não posso, uma pessoa que está a vida inteira com as sobrancelhas bem ralinhas, eu não posso simplesmente chegar lá e fazer igual eu fiz ali naquela sobrancelha ali, deixar ela totalmente preenchida. Eu não posso fazer isso. Por quê? O cliente já vai estranhar, por mais que eu faça um trabalho de nanoblading, por mais que seja uma sobrancelha que fique ali extremamente delicado, e a gente consegue fazer isso, tá? Naquela primeira sessão eu não posso fazer isso, por responsabilidade. A primeira é que o cliente certamente ele vai estranhar, e se eu estou falando isso para vocês é porque isso já aconteceu comigo, entendeu? Então eu precisei entender algumas vezes, ele vai estranhar. Então assim, a gente precisa fazer com mais tranquilidade, menos é mais nessa hora, tá? E a gente precisa entender isso. Então, o que eu faço nessa hora? E a mesma coisa serve para peles maduras, gente. Pele madura a gente tem que fazer com uma diferença também, tá? E qual que é a maior diferença para fazer procedimento com pele madura? Fios mais espaçados, tá? Às vezes eu mostro um cicatrizado com os fios mais espaçados, as pessoas acham assim, nossa, que estranho. É proposital. Por quê? Eu preciso entender como que essa pele vai cicatrizar. Se essa pele ela tem uma facilidade de uma fixação bacana, ou se essa pele, ou como que a cliente vai cuidar, tem a chance de expandir. Então eu preciso ter consciência de que eu estou trabalhando com o rosto das pessoas. Pensem comigo, ela vai sair dali, o que pode acontecer com aquela micro? O que pode acontecer com aquela sobrancelha? Eu preciso pensar nisso tudo durante esse procedimento e fazer um procedimento com calma e com tranquilidade. E entender que a gente sempre tem que começar com cautela, tá? Nesse exemplo aqui, por exemplo, é como se tivesse fios mais espaçados. Cicatrizou dessa forma, né? Cicatrizou bem, cicatrizou bacana. Eu postei um trabalho ontem de uma cicatrização em pele madura que está praticamente assim. Cicatrizou bem, mas com fios mais espaçados. O que eu tenho a tranquilidade de fazer dessa hora? A mesma coisa que eu falei. Cicatrizou bem, fios íntegros, sem manchas. Nessa hora, eu vou falar para a cliente, agora que você já se adaptou,
você não se estranhou, né? Porque esse período de a sobrancelha é extremamente rala, quase inexistente. Eu fiz um trabalho ali que já deu uma diferença já. Ela nos primeiros dias estranha, mas ela se adapta nesse período de 30 dias. O que geralmente elas falam pra mim? Coloque mais fios. E com tranquilidade, agora com tranquilidade eu vou poder colocar, porque eu já entendi o processo dessa pele, eu vou poder saber fazer exatamente essa questão saber fazer com mais tranquilidade ainda, colocar esses fios e posicionar esses fios, né? E poder preencher mais, deixar essa sobrancelha, deixar essa sobrancelha bem mais cheinha, tá? Isso aqui, gente, era o que já estava cicatrizado, e no retoque, no pós, eu estou preenchendo, tá? Para poder também dar aí uma sensação de estar com fios mais cheinhos. Eu posso fazer isso. Agora, olha o que eu estou fazendo aqui, tá? Por mais que seja aqui no quadro, olha a minha atenção aqui de posicionar esses fios entre os fios já cicatrizados. Eu não posso, olha aqui a parte superior, eu não posso desconsiderar, tá, no retoque também, quando vocês voltarem do retoque, tá, gente, você vai aquela sobrancelha com aqueles fios cicatrizados lá, façam de novo a arrumação do design, a sua caixinha, tá? Como já tem fio cicatrizado num cantinho, às vezes cicatriza pouco ou muito, independente, faz a marcação da caixinha de novo, como eu falei, aproveite esse retorno para você fazer um acerto melhor do design, faz essa caixinha e depois você vem preenchendo. Se você quer levantar um pouquinho o olhar, como foi o caso aqui, ó, levantei um pouquinho a caixinha e depois eu vim só complementando, olha, complementando aquilo que eu já tinha feito já, sem desconsiderar e sem passar por cima, tá bom? Só preencher, complementar, né? Olha aí, aquele trabalho lá, depois que aquela cliente voltou, eu fiz mais fios. Por mais que seja uma pele madura, eu vi que aquele fio que eu fiz ali cicatrizou exatamente do jeito que eu queria, cicatrizou íntegro, cicatrizou ali fininho. Eu posso vir com tranquilidade também, preencher do lado, posso fazer até mais perto, porque eu vou saber que ele vai cicatrizar exatamente onde eu colocar, tá bom? E outra coisa importante, para a gente já finalizar essa live, eu queria falar mesmo sobre retoque, é uma coisa bem direta, a gente sem enrolação. Tudo que eu falei aqui são coisas que, assim, é o que eu faço, é o que eu aprendi nesse decorrer desse tempo. Muitas vezes, muitas coisas eu aprendi sozinho, eu tive que ver, né, para poder aprender a fazer isso. Gente, o que mais ajuda na hora, quando eu falei, o que mais ajuda na hora de fazer o retoque, o que mais ajuda a você fazer um preenchimento delicado para que esse resultado fique sutil. Lembre-se do que eu falei lá no início, o retoque ele precisa de uma atenção redobrada. O retoque ele precisa de uma atenção maior do que a primeira sessão, porque eu vou precisar entender, ver aqueles fiozinhos, os pontilhados, ou que cicatrizou, o que não cicatrizou, tá bom? E o que é que me ajuda, então, a fazer com tranquilidade esse retoque? O que é importante demais ressaltar para que vocês possam fazer esse trabalho de retoque extremamente delicado, extremamente natural, extremamente sutil, tá bom? O que ajuda você a fazer isso? Eu vou falar de forma bem breve. Treino. Se você já acompanhou algumas lives minhas, se você já acompanhou algumas aulas, alguns vídeos que eu já postei no Instagram ou no YouTube, vocês já me ouviram falar que quando a gente faz aquele preenchimento da pele sintética lá, que a gente preenche às vezes aquela sobrancelha inteira, eu sempre falo assim, gente, isso daqui é para treino, vocês não precisam fazer isso no cliente. No cliente a gente costuma fazer menos fios, né? A gente vai ter a noção ali igual eu falei, cada caso é um caso, a gente vai ter que ter aquele bom senso, mas lembre-se que é para treinar. Gente, quando a gente treina bastante na pele sintética, ó, quando a gente treina bastante, a gente aprende a posicionar os fios de forma correta, tá? Se eu tenho deixa eu apagar aqui. Se eu tenho um fio posicionado, é só para dar um exemplo, tá? O treino te ajuda a posicionar os fios no ponto certo. O treino te ajuda na hora que você estiver fazendo o retoque, ou até mesmo o procedimento principal, a não fazer um fio muito colado, muito perto do outro.
O treino te ajuda a posicionar os fios nos pontos, nos lugares certos, com a distância certa entre os outros fios já cicatrizados, por exemplo, tá? Eu vou posicionar esse fio aqui, ó, no nosso treino eu vou aprender a posicionar ele sem ficar muito colado. Se eu faço um treino, se eu faço Deixa eu ver se eu virei isso aí. Se eu faço um fio, por exemplo, aqui, ó, se no retoque eu faço um fio, vamos dizer que esse aqui é um fio cicatrizado, eu faço um fio aqui, ó, muito coladinho aqui, lembra-se que você aqui que eu estou fazendo com o pincel lá na lâmina. Se eu faço um fio muito coladinho aqui, ó, é igual eu vejo gente fazendo, gente, meu Deus, eu vejo gente ensinando na internet, ainda hoje, eu vi semana passada, gente que dá curso, fazendo isso aqui, ó. Isso aqui, ó, tá mostrando isso aí? Gente, meu Deus, não façam isso, pelo amor de Deus. Esse fio, quando cicatrizar, vai virar um fio só. Isso aqui, gente, a pele naturalmente ela vai ter uma leve expansão, é natural. É por isso que eu preciso fazer um trabalho mais leve ainda, mais superficial ainda, porque eu sei que naturalmente ela vai ter uma pequena expansão. Isso é natural. Só que eu preciso fazer com muita leveza. Agora, se eu faço isso daqui, isso aqui vai virar um fio só, vai ficar um resultado grosseiro. Então eu preciso entender da disposição dos fios. Não faça isso, olha. Não faça isso, tá? Posicione os fios de forma que eles vão ao encontro depois. Ó. Ó. Isso daqui eu aprendo a fazer com habilidade em treino em pele sintética, tá? Quanto mais a gente treina, mais a gente sabe posicionar os fios nos pontos certos, para que a gente possa ter aí então resultados que, como eu falei, né? Como fazer para que o nosso retoque não fique marcado, o procedimento não fique marcado após o retoque. Leve em consideração tudo que eu falei, leve em consideração um único fio cicatrizado. Se tiver na sua sobrancelha, ele precisa ser levado em consideração, não desconsidere. Quando você estiver fazendo lá, não passa por cima, só recapitulando, tá? Você precisa passar a escovinha com delicadeza, com cuidado, para poder ver tudo que fixou, ver tudo e onde não fixou, para que então você possa aí saber exatamente onde você vai fazer. Tá tracejado o seu fio? Complemente apenas, vem ali e faça. Sabe o que eu costumo dizer para o cliente? Eu sempre falo isso quando eu vou fazer os retoques. Eu falo, olha, você vai perceber, eu falo isso para o cliente, tá? Eu falo, fulano, você vai perceber que agora, diferente da outra vez, que o procedimento costuma ficar escurinho no dia do procedimento, né? Dessa vez você vai perceber que vai estar escurinho só em alguns pontos, aqui ou aqui, só que, calma, quando cicatrizar, ela vai ficar no mesmo patamar dos fios anteriores já cicatrizados. Então assim, você daqui a alguns 10, 15 dias, você vai ver que já vai estar extremamente sutil, extremamente natural, extremamente delicado, tá? Do jeito que a gente queria, do jeito que a gente esperava, tá bom? Então essa foi a nossa live Natural Brows com café.